Muito importante o depoimento de Mauro Cid. Acho que não restam dúvidas de que Bolsonaro teve o domínio do fato. Ele era o responsável, era quem controlava as operações delituosas, o fato delituoso. Ele teve a autoria intelectual do crime, tanto que ele editou a minuta do decreto golpista, ele participou da elaboração da minuta do decreto golpista, então fica configurada a sua autoria intelectual. Ele convocou a reunião com os comandantes das Forças Armadas e presidiu essa reunião, tentando convencer os presidentes, os comandantes das Forças Armadas a darem um golpe de Estado. Então, no momento em que ele realiza todos esses atos, na minha opinião, Léo, fica bem evidenciada a tentativa de golpe. E lembremos que o crime é de tentativa. Então, para mim, pelo depoimento de Mauro Cid, a tentativa de golpe ficou bem configurada. Bolsonaro teve o domínio do fato, ele foi autor intelectual da minuta golpista, ele convocou e presidiu as reuniões com os comandantes das Forças Armadas, tentando convencê-los a aderirem ao golpe, e isso tudo, na minha opinião, configura a tentativa de golpe de Estado de um crime tentado, de um crime cujo núcleo é a tentativa. Então, me parece que o depoimento de Mauro Cid realmente compromete totalmente Jair Bolsonaro. Acho que o advogado de Bolsonaro ainda tentou, fez perguntas inteligentes. Não gostei da inquirição do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, achei que as perguntas fugiram muito do que deveria ter sido configurado, que é a autoria intelectual de Bolsonaro. Gostei demais das perguntas do ministro Alexandre de Moraes, aliás, a participação do Alexandre de Moraes toda muito, muito boa, ele é muito bem-humorado, ele é muito engraçado, foram vários os momentos em que ele fez comentários espirituosos, mas as perguntas de Paulo Gonet fugiram muito do núcleo da autoria intelectual do crime. E o advogado de Bolsonaro fez uma pergunta para Mauro Cid que reverberou bastante na mídia, que foi a pergunta, e eu separei aqui exatamente a pergunta e a resposta, porque a pergunta do advogado de Bolsonaro era no seguinte sentido: se fosse comprovada fraude nas urnas, então haveria a ordem para o golpe, né? Se fosse encontrada fraude nas urnas. Mas o sentido da pergunta do advogado de Bolsonaro era: não foi localizada a fraude, logo não houve nenhum comando golpista. Esse foi o sentido da pergunta do advogado de Bolsonaro. Só que o Xandão, ele intermediava todas as perguntas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele interveio nessa E é pergunta. praxe, né, Helena? Oi? O que é praxe para as pessoas entenderem que ele Sim, intermediava, mas todo juiz faz isso toda, em sim, qualquer isso audiência. é. Obrigada, Dai. A intermediação pelo juiz é a regra, tanto no processo civil quanto no processo penal. O advogado faz as perguntas, ou o procurador-geral da República faz as perguntas, o promotor de justiça faz as perguntas, e essas perguntas são intermediadas pelo juiz. Essa é a regra, é a praxe. Obrigada pela observação, Dai. E aí o ministro Alexandre de Moraes intervém e pergunta o seguinte, e é isso que eu acho que a mídia não está dando atenção. Então, não havia essa condicionante? Então, não havia essa condicionante? Qual a condicionante? De que fosse comprovada a fraude nas urnas. É claro que o Bolsonaro, ele pressionou o ministro da Defesa para que a conclusão do relatório fosse, digamos assim, fraudada, né, Léo? A conclusão do relatório que era para ser fraudada, porque Bolsonaro pressionava para que se dissesse que houve sim fraude nas urnas. Mas o advogado de Bolsonaro fez uma pergunta dizendo que seria uma condicionante, e o Alexandre de Moraes interveio perguntando: então não havia essa condicionante de que fosse comprovada fraude nas urnas para que o golpe fosse tentado. E a resposta do Mauro Cid foi: não. Não havia essa condicionante. Ele responde o seguinte: o presidente nunca expressou a ideia de que temos que encontrar uma fraude para assinar algum decreto.
Então, ao contrário do que a mídia toda está dizendo, não havia essa condicionante. Não havia essa condicionante. Ou seja, o decreto poderia ser assinado mesmo se não fosse comprovada nenhuma fraude nas urnas. Então, assim, em resumo, em síntese, acho que ficou bastante demonstrado o domínio do fato, a autoria intelectual e a tentativa de golpe, que é É o núcleo do crime. Quais são os crimes que estão sendo julgados? São 5 crimes. Mas os 2 fundamentais, o núcleo essencial, são os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nesses crimes, o ministro Alexandre de Moraes não é vítima, ele não é vítima desse crime. Quem é vítima desses crimes é o Estado brasileiro e a democracia brasileira. Então, Alexandre de Moraes não é vítima. Certamente haverá outro processo em que a tentativa de crimes contra o ministro Alexandre de Moraes será objeto de julgamento. Isso em outro processo. Nesse processo, o ministro Alexandre de Moraes não poderá ser o juiz, porque aí sim ele será a vítima, mas em outro processo, distinto do que está em julgamento agora. Nesse processo que está em julgamento, o crime que está sendo avaliado é o crime de tentativa de golpe de Estado. Então, nesse, o ministro Alexandre de Moraes não é vítima. A gente precisa. Eu sei que na hora que a gente está ouvindo os depoimentos, tudo embola na cabeça da gente, mas a gente precisa compartimentar o crime e entender que cada um deles tem um julgamento distinto. Então, quando for o momento de julgar o crime que foi tentado contra Alexandre de Moraes, que é outro crime, é outra avaliação jurídica, é outro tipo penal, é outro núcleo jurídico. Aí, nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes não poderá ser o juiz. Não é o caso agora. Agora é o crime de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, e a vítima não é o ministro Alexandre de Moraes, e sim o próprio Estado brasileiro e a democracia brasileira. Não é um papo de bar, né, que foi o que o Mauro Cid insistiu muito nessa expressão bravata, inclusive o ministro isso. Fux perguntou sobre isso. Não, isso era bravata, isso era bravata. Volto a dizer, no momento em que o ex-presidente Bolsonaro edita o plano de golpe, a minuta de golpe, ou seja, ele participa da autoria intelectual do plano de golpe, porque ele coelaborou o plano de golpe, a minuta golpista. Ele coelaborou, ele é coautor intelectual. No momento em que ele convoca uma reunião com os comandantes das Forças Armadas e preside essa reunião, tentando convencer os comandantes das Forças Armadas a aderirem ao golpe de Estado, isso já configura tentativa de golpe. É um crime de tentativa, não é um crime de consumação, é um crime de tentativa. E ele tentou dar um golpe de Estado. Outra coisa muito importante que o Mauro Cid afirmou foi que em nenhum momento o presidente Bolsonaro desmobilizou a base de apoio popular que ele tinha em frente aos quartéis.